Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast e o papo de hoje é sobre educação. Então a gente vai estar abrindo aqui o nosso coração, trazendo para vocês um pouquinho dos princípios, de como é a rotina aqui em casa e de como esses valores, né, moldam a criação dos nossos filhos. Então fiquem ligados aí até o final porque eu acho que vai ter bastante informação legal, muitas coisas para a gente refletir. Então, para quem caiu aqui de paraquedas e não conhece a gente, eu sou o Rogério Júnior, essa é minha esposa Rafaela Aita de Carvalho, e nesse podcast a gente vai estar trazendo para vocês um pouquinho do nosso cotidiano, nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Nós somos um casal, jovens, já estamos juntos há mais de 15 anos, se você ainda não viu, vai lá no outro episódio, confere, estava muito legal. Temos 2 filhos, Rodrigo e Rafael, e a gente vai estar trazendo para vocês Rodrigo, autista. E Rafael com uma certa alergia aí a ovo. E como antes de eu ter interrompido, estava falando, a gente vai estar trazendo para vocês um pouquinho da nossa rotina, de como é viver no exterior, porque a gente mora nos Estados Unidos, né, em Orlando, aqui na Flórida. E é isso, né? Como é... Sim, vamos falar de tudo. Vamos falar da nossa vida. Então, se você gosta aí, quiser compartilhar um pouquinho com a gente, acompanhar... Beleza, bora lá. Como eu falei no episódio de hoje, a gente vai falando de educação e a gente vai trazer aqui para vocês os princípios, né, e pilares que a gente escolheu para seguir aqui na educação dos nossos 2 filhos e vai trazer o porquê, vai dar um pouquinho de fundamento, que talvez você vai estar passando aí num momento similar a gente e aí vai ajudar você a decidir se é favorável ou não, se vai aplicar para você ou não essa situação. Então, eu vou deixar a Rafaela falar um pouquinho mais nesse episódio, porque ela acaba que passa a maior parte do tempo do dia com eles, já que ela, num certo momento, teve que abrir mão do trabalho dela, né? Ela tomou a decisão de ficar em casa com eles, então... Tomamos essa decisão. Sim, né? Eu dei o suporte, porque se eu não der suporte, ela tem que trabalhar. Mas ela decidiu ficar, e aí a gente vai entrar aqui nos motivos, mas enfim, então eu vou fazer meio que as perguntas e ela vai respondendo, porque eu acho que ela é a pessoa que tem mais capacidade para poder dissertar sobre esse assunto, já que ela tá ali realmente 24 horas com eles o dia inteiro. Mas, filha, fala. Você ia me fazer perguntas? Grossa. Então, bora lá. Como eu falei, você decidiu ficar em casa com eles. Por que você decidiu ficar em casa com eles? Então, na época eu trabalhava, né? Rodrigo estava na creche e Rafinha tinha meses. Bom, desde que ele nasceu, né? Eu trabalhei até Rafinha fazer 1 ano. Eles ficavam muito doentes. A gente, na época, tinha uma babá que ajudava a cuidar do Rodrigo, que depois, quando nasceu o Rafael, o Rodrigo foi pra creche. E aí ela começou a cuidar do Rafinha. Só que eles viviam doentes. Foi um período, assim, que eu fiquei louca. Foram, sei lá, 1 ano, mas pior, assim, de 6 meses. Que era resfriado, virose, não sei o que, infecção de ouvido. Eles tiveram 7 infecções mês após mês. Ele entrou na creche, né? Depois dizem que é normal, né? Mas, enfim, eu não aguentei. Ficou demais. Foi muito. Eu teve que fazer cirurgia no ouvido, porque eles tiveram muitas infecções. Então, não estava dando mais. Eu estava mais fora do trabalho do que, de fato, trabalhando. Eu já trabalhava menos do que o esperado. Trabalhava de casa até que minha chefe falou, olha, a gente mudou aqui um pouco, você vai ter que voltar para o escritório. Só que minha posição não era do escritório. Falei, olha, sem condições, que eu vou vir para cá. E eu vou estar semana sim, semana não aqui, porque as crianças vivem doentes e quem vai cuidar deles sou eu. Então, naquele momento, a gente decidiu que eu saísse e cuidasse da nossa família, porque ali eles, assim... O sentimento que eu tinha, né? Eu sou muito sensível nesse sentido. Eu sentia que tinha algo errado. Que, tipo, eu precisava, de uma certa forma, focar na minha família para conseguir estruturar e estabilizar. Porque tava muita coisa doida acontecendo. E aí a gente decidiu que eu saísse para focar nisso, né? Juntou o útil ao agradável, né? Já não estava dando muito certo lá no trabalho, não estava dando muito certo na creche, não estava dando muito certo com as doenças, então acaba que o custo pagando... de uma babá aqui nos Estados Unidos é muito caro comparado com o Brasil, então somar o custo da babá com a creche mais o salário que ela tinha na época estava no negativo, então não fazia sentido nenhum passar por todo esse estresse
pra chegar em casa e ficar com as crianças. Não, até fazia um pouco mais. 2 horinhas do que dia. isso, mas mesmo assim, não Eu fazia acho que sentido. a gente decidiu que... A gente entendeu que ela ia agregar muito mais valor estando presente o dia inteiro do que, né, deixando... Exatamente. Mas... Não se sinta mal se você tem que deixar seu filho na creche, normal, 99% das pessoas fazem isso, nem todo mundo tem a possibilidade, a gente foi como é que fala? Afortunado de conseguir conciliar naquele momento. E não é que é fácil, talvez né? Você 6 ter meses uma antes renda, ou né? 6 meses depois, não ia dar, mas naquela época não, deu. E a gente fez dar, né? Sim, tem gente que não vai abrir mão. Eu ganho tanto, não vou abrir mão. Porque quero ter meus luxos e não que esteja errado, mas a gente fez dar e a gente abriu mão de coisa que, né, a gente não leva uma vida que a gente talvez levaria se os dois trabalhassem. Vamos botar assim. Então, beleza. Você fica em casa com eles e... Qual metodologia de ensino? Porque você pode ensinar eles de várias maneiras, né? Qual método de ensino a gente escolheu e por quê? Então, até 5 anos de idade, você não é obrigado a ensinar nada, né? A criança... sim, porque para ela entrar na escola, ela precisa saber. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, para eles entrarem no kindergarten, eu acho que tem que saber falar o ABC todo e tem que contar até 20, 30, 50, sei lá, sem errar. Então, você, obviamente, tem que preparar a criança para chegar no kindergarten já sabendo essas coisas. Mas você não tem uma metodologia. E no Brasil, quando eu morei aí, também não lembro de ter várias metodologias, mas aí o homeschooling não é uma prática comum, não sei nem se é permitido. Já ouvi dizer que sim, mas já ouvi dizer que não. Aqui o homeschooling, cada ano que passa, tem mais e mais famílias adeptos ao homeschooling. E no homeschooling você tem várias categorias, entre o Waldorf, que é o que a gente mais ou menos diria que segue. Eu não sigo idêntico exatamente como mas eu tento seguir mais nessa linha. Tem a montessoriana, tem clássica, esqueci, clássico alguma coisa. Tem uma que chama unschooling, que é você não ensina nada, é tipo assim... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Que eu acho muito complicado fazer isso com uma criança. Tem vários tipos de metodologia de homeschooling. A princípio a gente vai fazer homeschooling, né? A gente tem até os 5 anos. O Rodrigo tem 3 agora, o Rafael nem isso, não é que recém tem fez até. 2. Eu posso colocar ele em qualquer momento. Nesse momento, a princípio, é isso que a gente vai fazer. Ele só entraria na escola mesmo em agosto de 2026. Então, né, estamos tranquilos. 27. Não, 26. Ele tem 4, não é 5? Não, é 4,5 já pode. Pode. 4, né? Não, é 4. Sim, ele entraria ano que vem. Então, assim, a metodologia que a gente meio que escolheu é o Waldorf, que é uma metodologia que a criança aprende conforme ela brinca, ela aprende com o dia a dia. Eu não vivo 24 horas do lado do Rodrigo e do Rafael, né? Eu lavo roupa, eu lavo louça, eu cozinho, porque isso é normal, né? Muita gente acredita que talvez ficando em casa você tem que dar 100% da atenção para a criança e não funciona, assim, não é o certo até mesmo para ele, porque ele precisa entender que existe uma vida. A gente tem que ir no mercado, a gente tem que fazer as coisas, tem que lavar a louça e eles cada vez mais vão participando desse dia a dia e isso forma um ser humano, né? Através dessa metodologia eles explicam, isso forma um ser humano muito mais capaz, muito mais preparado para o futuro do que uma criança que só vai para a escola e estuda, né? E aí, pobrezinho, ele já estudou tanto o dia inteiro que deixa ele ir pro celular, deixa ele jogar videogame. Deixa ele fazer o que ele quiser, porque, tadinho, ele já tá aprendendo há tanto tempo. E aí, louça, roupa, tudo isso fica esquecido, porque, pobrezinho, ele só tem a obrigação de trazer notas. E não é o que a gente acredita nessa metodologia, então não é o que a gente ensina para ele. Então é isso. E eles aprendem da rotina. muito com a imaginação, né? Eu não ensino, tem que aprender, ó, letra A é Apple, letra A eu falo, quando eu pego um livro de ABC eu leio, eu falo até porque fica um pouco confuso, né? Porque a gente fala português, mas ao mesmo tempo inglês, e aí eu meio que tento ensinar, aí às vezes aparece um D de dog, e aí ele quer falar cachorro, então fica engraçado. Na foto tá um cachorro, mas
inglês seria dog. Então, assim, meio enroladinho nessa situação. Então é isso. E eu também ensino inglês para ele, tento falar espanhol com ele, de vez em quando a gente ainda lança um francês, aí, apesar de eu não saber falar francês. Então eu acho que... E ele gosta, ele tem interesse, então eu vou... Um dos pilares, né, dessa metodologia de ensino é você ensinar para a criança o que ela se interessa. E aí ela se interessou por esse assunto, você vai e foca. Ele gostou de... Não é bem assim. Ih, caralho. Isso é o que eu faço. Essa metodologia, eles não ensinam muito. É que o Rodrigo é uma criança muito de se interessar, de perguntar, mas por quê? E não sei o quê. E eu vou deixando ele me guiar também no que eu estou ensinando para ele. Eu não deixo de ensinar nada porque ele não está preparado, porque o Rodrigo é um pouco diferente nesse sentido. Ele tem vontade de aprender e ele me pergunta e eu não vou falar que não. Então eu saio falando. Falo de planeta, falo de animais, de herbívoro, carnívoro, sei lá. Coisas que às vezes tu vê Rodrigo falando e tipo, quem ensinou isso pra ele? A mãe. Que saiu entrando nos assuntos dele. Mas o Waldorf não ensina dessa forma, eles são bem assim... Tem 3 fases da vida. A primeira fase é a criança entender quem ela é. Então é muito sentimental a nível de quem eu sou, o que eu sinto, por quê... E aí ele vai desenvolvendo nessa parte. Já depois dos 6, 7 anos, eles começam a ensinar mais coisas para eles. Então, o Rodrigo, nessa primeira fase... Eu vou pegar um café e eu volto daqui a pouco. Primeira infância é mais assim. Tá, vai. Próxima pergunta. Não, já esqueci a pergunta. Tá, brincadeiras à parte. Dentre a metodologia isso, já explicamos o porquê que a gente escolheu. A gente achou mais interessante, né, devido à nossa situação, ela estar presente, ela agregaria mais valor. Dentro dos pilares que você identifica, assim, que você diria que é primordial para a educação deles hoje? É muita coisa, né? Mas eu acho que estar presente é extremamente importante. Estar presente de fato, né? Eu posso estar aqui do seu lado e estar no celular e estar em outro planeta. Hoje em dia, estar presente e não estar é a coisa mais fácil que existe. Em né? 1 segundo você já abstraiu e aí a pessoa olha pra tua cara do tipo... E tu tá, Então, assim, estar presente com a criança, ela consegue... A criança é muito de energia, então ela sente a energia do momento. Então, fazer eles interagir na rotina da casa, no dia a dia, né? Sim. Essa questão da presença é um negócio que a gente se cobra bastante, de não estar no celular. Obviamente acontece, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, mas a gente está bem presente no momento. Trazer eles pro dia a dia, fazer eles participarem. Ter rotina. Rotina é extremamente importante para uma criança, especialmente o Rodrigo, que quando ele estava na creche, ele fazia muita coisa assim, como lá a rotina é muito certinha, você via que quando ele sai, 1 ou 2 vezes que eu cheguei atrasada, que ele teve que fazer outra coisa diferente do chegar e comer, que era o que ele fazia, fez um escândalo. Não, eu vou comer, porque na cabeça dele era hora de comer. Mas... Isso também tem muito a ver com a questão do autismo, Exato. né? Que ele tem menos flexibilidade com relação a mas isso. é importante para ele ter rotina e é algo que eu prezo bastante. A gente tem rotina, não que eu não seja flexível, acho que flexibilidade também é importante, ainda mais ele que não é flexível. Então é muito doido, porque é uma rotina flexível. Alimentação também é um dos tópicos muito importantes pra gente, faz parte da nossa educação. Mostrar para eles que comer bem, comer comida saudável é importante. Ele já sabe, ele já tem consciência, já sabe o que é uma proteína, já sabe o que é açúcar, que não deve comer açúcar, que deve comer mais proteína. Rafael já tem uma consciência, apesar de ter 2 anos, acabou de ter 2 anos, que ele não pode comer ovo. Então ele pergunta a gente, Rafael pode comer isso, Rafael pode comer aquilo. Rodrigo já sabe que o Rafael não pode. Então uma vez ele viu uma pessoa dando alguma coisa pro Rafael, ele falou, não, para, ele não pode comer ovo. Ele não sabia se tinha ovo, mas ele estava preocupado porque... Porque eu sempre falei, se algum dia você vê alguém dando, porque as pessoas dão sem perguntar, vai pensar que a criança é alergia a ovo.
mas tudo tem ovo, né? Então a gente sempre falou muito isso. Então o Rodrigo sabia que ele tinha que intervir nessas situações e ele intervém. A gente, enfim, eu ia entrar noutra história agora. Tem que controlar aqui, porque senão ela vai falando. Depois tu abre uma caixinha lá no Instagram e conversa com o pessoal. Se você não segue ainda, segue ela lá no Instagram, que ela é bem comunicativa lá, ela vai contar muito mais história pra vocês. Então, além disso, né, que a gente já falou... Não, e eu queria falar sobre a alimentação. Apesar de ser algo importante para a questão de educação que a gente está falando, né? Mas tem muitos estudos hoje em dia que mostram que comida processada, açúcar e corantes faz mal para o cérebro da criança. E você vê crianças no espectro autista ou no... como é que fala? TDAH, que esses alimentos fazem mal, faz mal para qualquer criança, mas as crianças que têm essa questão é muito ruim, elas perdem foco, elas não conseguem processar a informação direito, não retém informação, deixa muito mais agitado. E aí, várias vezes, já vi, a gente tem nutricionista para eles, e várias vezes ela fala assim, tem criança que ela parece um monstrinho. E é alimentação. Depois que a gente mudou a alimentação, a criança virou outra pessoa, outra criança. E é tudo alimentação, é tudo açúcar, corante, essas coisas. Então é muito importante. Já fez um episódio de alimentação. Mas a gente está falando que é educação. Isso interfere na educação a nível de o seu filho ir para a escola e não aprender direito por causa de tudo isso que ele está comendo. Então isso faz parte da educação. Então vamos lá, recapitulando. Os pilares são estar presente. Pra gente. O quê? Pra gente, isso é importante pra gente. Então, os pilares pra gente é estar presente. E por isso que ela acabou, né, decidindo ficar em casa com eles. Trazer eles pra rotina. E com ela em casa seria muito mais fácil trazer eles pra rotina no dia a dia. Não só da rotina de estudar, não sei o quê. Então fazer a prática do dia a dia geral. Saber da importância da alimentação. Porque comer faz parte da sua educação. Você saber, educação alimentar. E outros pontos importantes pra gente é saber escutar eles, né? E saber entender o ritmo deles. Sim, escutar eles pra gente é primordial, apesar de eles não ditam as regras na casa, eles não mandam na gente, mas a gente escuta eles. A gente, sempre que tá acontecendo alguma situação, eu me abaixo no nível dos dois. O que está acontecendo? Conversa com a mamãe, o que você está irritado, dá nome aos sentimentos, eles entenderem os sentimentos é super importante para não ficar aquela confusão na cabeça deles, né? Tipo, eu sei que eu tô sentindo algo, mas não sei o que. Então... Aquele filme, qual é o nome daquele filme? Não lembro. Não lembro. Divertidamente? Divertidamente. É exatamente aquele filme. Os sentimentos controlam e a criança não consegue saber o que está acontecendo. Eu já expliquei muito sobre sentimentos para ele, mais para o Rodrigo, né? Tem que começar a entrar nisso com o Rafael. Mas então eu escuto muito ele. Hoje, por exemplo, ele falou para mim: mamãe, eu tô chorando. Bota a televisão para mim. Falei, peraí, como assim? O que aconteceu? Por que você tá triste? Você tá triste? Você tá chateado? Você tá brabo? O que tá acontecendo? Por que você tá triste? Conversa com a mamãe. Ah, não, mamãe, eu só quero ver TV. Falei, não, Rodrigo. Mamãe não vai botar a TV só porque você tá chorando. Eu preciso entender o que tá acontecendo com você. O que você tá sentindo? E aí eu escuto e deixo ele desenvolver, sabe? Mas escutar a criança eu acho super importante. Muita gente acha que é só uma criança e que ele não tem que ter vontade, ele não tem que ter voz. E aqui em casa os nossos filhos têm voz, apesar... É diferente de ter voz e de ditar regras, né? Eles têm voz, a gente escuta, mas não quer dizer que eles mandam na casa. A gente escuta e tem coisas orienta. Que não, Ah, mamãe, eu quero isso. Aí eu falo sempre a mesma frase. Rodrigo, eu entendo que você queira isso, mas agora não é a hora disso. Não vai acontecer. É diferente de educação, né? Que eles chamam passiva, permitiva e... Permissiva e positiva. Não é que eles mandam aqui e fazem o que quer... Já teve vezes pessoas vindo aqui em casa e a criança pega o brinquedo da mão do Rodrigo e joga para um lado, joga para o outro e quebra, não tá nem aí, pula, tipo assim. Não, nosso filho não vai fazer isso. Ele pode fazer porque é uma criança
Mas é normal, você vai a entender, eu não gente vou vai- bater nele por causa disso. a gente tenta, né, e explica que não é assim que se faz. Então, assim, outra coisa que a gente faz muito, sim, criança, ela vai bater, ela vai morder, ela vai te responder, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer escândalo, apesar de às vezes ter criança que faz mais, outros menos. Isso tem muito a ver com várias coisas externas também, TV, alimentação, todas essas coisas, mas também tem a ver com ele, né? A energia. Ele ficou irritado, o primeiro instinto dele é bater, ou é Bater, morder, jogar o ou negócio jogar o longe. brinquedo. E ele não nasceu sabendo, então eu sou mãe dele, eu sou mãe dele, eu preciso ensinar pra ele que aquilo é errado. Vai acontecer? Vai, mas não é porque aconteceu que eu vou, ai meu filhinho, não, tudo bem, isso é normal, não se preocupa, daqui a pouco vai passar. Não. Às vezes que Rodrigo já fez menção de me bater, ou de me bater mesmo, inicialmente eu tive uma mente muito de ele não pode me bater, se ele me bater eu vou bater nele. Eu sempre achei assim, mas depois que o filho vem de fato, né, eu falei, gente, como é que eu vou ensinar pra ele Que não é pra bater que e não é você pra bater bate se eu nele. bato? Como é que você ensina que não é pra mentir e você mente? Não conecta, entendeu, as coisas. Então, ele vai me bater. Ele já tentou e hoje em dia ele tá bem menos nisso. Mas o que eu faço? Eu seguro a mão dele. E seguro ele com força. Não é tipo segurar, não. Fofo. Porque tem gente que acredita que não, é normal, ele vai bater e tudo bem, muda de tema e amanhã ele não vai... E eventualmente ele vai crescer, como é que eles falam em português e inglês? A gente fala que vai grow out of it. Que eventualmente ele vai crescer e vai passar. Não. Eu seguro a mão dele e eu falo, Rodrigo, você não vai bater na mamãe. Não, me solta, me solta. Ele não gosta que eu segure ele. Eu falo, não vou te soltar. Você vai me bater de novo? Toda vez que você tentar me bater, eu vou te segurar, porque você não vai me bater. Isso não tá certo. Então, eu ensino pra ele que bater é errado. Quer dizer que não vai acontecer? Não, vai acontecer e acontece e continua acontecendo. Mas não é ok ele me bater. Não vou mudar de tema e, tipo, uma coisa é uma criança de 1 ano te bater. Não vai adiantar você fazer isso. Mas o Rodrigo tem quase 4 anos. Ele já entende, já tem bastante discernimento pra Muito saber. discernimento para entender que aquilo ali é errado. Então, óbvio, e você também tem que ser de acordo com a criança, né? Rodrigo e Rafael são crianças completamente diferentes. Mas eu sempre ensinei que bater é errado. Sempre ensinei que dividir é o certo. Tem certo e tem errado quando você está criando uma criança, né? Você não pode permitir que as coisas aconteçam. Eu fiz um curso de educação e lá eles falam, né? Tipo assim, eu permito que meu filho pule no sofá. E ela fala isso super claro. Eu permito, não tem problema. Se ele cair, né? Cada pai tem sua preocupação. Tem pai que, não, meu Deus, se pular vai cair, vai bater a cabeça, vai quebrar, vai pro hospital. Nós não somos assim. Não, por mim pode pular. Então, ok, não tô julgando o poder ou não poder. Mas, se ele for pular na casa, se a gente for na casa de alguém e eles começarem a pular no sofá, Na casa pode? dos outros não pode. Então, muitos pais, na minha casa ele pula, não tem problema a criança pular no sofá, qual o problema? Não, Gente. não é que eu permita ele pular no sofá. Eu estou falando, não tem problema ele pular, se ele cair e se machucar, o problema é dele, não era pra ele ter pulado. Mas ele não vai pular no sofá, porque pular no sofá não é algo que se deve fazer. Mas se ele tem for pessoas fazer... que não se incomodam, tem pais que não se incomodam. E tudo bem, esse é o problema com seu filho. Se ele cair, se ele não cair, whatever. Mas você vai na casa de uma pessoa que você conhece e seu filho começa a pular no sofá. Ah, meu filhinho faz lá em casa ele faz. Não, deixa, daqui a pouco ele para. Gente, a gente tem que ter... Discernimento. Você tá na casa de alguém, seu filho pode fazer na tua casa, mas isso não quer dizer que ele pode fazer na casa do outro. Aqui em casa as crianças às vezes, né, sei lá, não tá prestando atenção, sai pisando nos brinquedos, sai atropelando os brinquedos, mas eu sempre falo, não pisa nos brinquedos, você vai estragar, você tem que cuidar do que é seu, cuidado, nananã. Aí chega na casa de alguém, sai pisando. Gente, por favor, eu falo pro Rodrigo, você tá na casa de fulano, cuida, a gente tem que cuidar do que é nosso, a gente tem que cuidar das nossas coisas. Então, assim, precisa ter um discernimento, nós pais viemos para isso.
Então, assim, você tem que ter o discernimento que eu permito, e tudo bem, mas que na casa do outro não pode. Mas porque é aquilo não se difícil, né? faz. Porque se você na sua casa deixa fazer tudo, como é que você vai falar pra criança que na casa do outro não pode? Então, Tá errado você deixar fazer na tua casa. Errado não, desculpa, gente. Não tem nada errado. não, Cada um faz o que não quiser. é uma questão de errado. Você vai chamar a criança e vai falar, olha só, meu filho, a gente tá na Não casa quero de ser fulano. cancelado. Não é pra pular no sofá. Eu sei que a mamãe deixa você pular em casa, a gente não tem problema, mas aqui a gente tá na casa de outra pessoa, eles têm as regras deles. Mas imagina a cabeça de uma criança de 3 anos Mas entender aí, isso. tudo bem, amor, mas isso vai acontecer, ué. Tem coisa que a gente não se importa que faça aqui em casa, mas cada casa tem sua regra e a gente tem que saber ensinar pra criança que cada casa tem uma regra, que em casa pode, na casa do outro não pode, enfim. Você só não pode, não, lá em casa eu deixo e tudo bem fazer na casa dos outros. Não, não tá tudo bem. Não tá, não é certo. Você tem que educar a criança. Isso faz parte de educar. Então, assim, para fechar, né, a questão da educação. Muita gente, ai não, hoje em dia mãe é tudo Nutella, tudo pode. E outras gerações, até já ouvi falar que a gente dá muita voz aos nossos filhos. E eu acho que existe um meio termo, né? Não é você... Permissivo eu acho que é errado, ponto final. Você ser um pai permissivo, porque nossos filhos não são nossos amigos. Eles são nossos filhos e nosso papel como pai é educar, é ensinar, é mostrar. Quando você deixa as coisas acontecerem, a criança se perde. Você tem que dar limite para ela. Ela te pede limite. Se você não consegue interpretar isso, uma criança sem limite vai ter problema no futuro. Então, você ser permissivo é muito complicado para o futuro do seu filho, tá péssimo. Então, para concluir, né, a questão do permissivo e positivo, eu acho que existe uma forma de você estar no meio e você... Nenhum é bom demais, nem do outro lado é bom demais. Tem que ficar no meio então termo. tem que combinar escutar, os dois. você tem que dar ouvido para seus filhos. Acho extremamente importante para ele se sentir ouvido, mas não é permitir que ele faça o que ele quiser. Meus filhos não fazem o que eles querem, eles têm regras, eles têm limites que são impostos com respeito. Eu não perco o respeito porque eles são crianças e dane-se. Mas eu também não deixo eles fazerem o que eles quiserem, então eles sabem o limite aqui em casa. Na minha época, o meu limite era uma vara de São Jorge. Que mentira. Isso, esse era. Eu já via de longe a vara vindo. Que mentira. Eu sabia que ela era meu limite. Que mentira. Mas É complicado. Só quem tem filho sabe. E sem julgar o próximo, né? Porque... julgamento de fora é o que mais tem. Mas isso aí tá lá no final, no último bloco. Agora vamos falar, só para finalizar aqui, ainda sobre a nossa rotina, do nosso dia a dia. Como a gente faz para conciliar os dois, né? Porque apesar de ter só um ano de diferença, eles são duas crianças totalmente diferentes. Rafael ainda tem 2 anos, mas ainda é um bebê. E o Rodrigo tem 3 anos, mas parece que tem 40. 60. Então, a gente tem dividir brinquedo, dividir de comida, a própria atenção que a gente tem que dar um pro outro, enfim, tudo isso faz parte, né, da nossa rotina, nosso dia a dia aqui no processo contínuo de educação dos dois. Sim. Essa questão do dividir, de brigar, de bater é extremamente normal e eu tô passando por isso agora, que eles se batem, eles às vezes se chutam, eles... deu um tapa do nada, aí o outro vai dar um chute. E é estressante, porque, cara, você tem seus 2 filhos, são 2 pequenininhos se batendo, me dá vontade de chacoalhar os 2. Agressivo, né? Empurrãozinho aqui ali. Não é cair na porrada, mas são 2 meninos, talvez a gente ainda não chegou nesse momento. Mas é saber entender e se preparar mentalmente para isso, porque a melhor coisa para mim, que eu acredito na vida, é você ter um irmão. Eu acho que nada contra quem quer ter um filho só, mas eu acho que ter um irmão é você ter alguém pro resto da vida. Só que não é fácil você lidar com 2 crianças, ainda mais pertinho de idade que e não é, porque é uma diferença de 1 ano e 7 meses. Se você larga a bateria.
Mas E o meu também. é uma diferença de 1 ano e 7 meses, só que são interesses diferentes, né? Então, ali durante o dia, tanto é que eu nem comecei a botar tanta coisa, ou falar tanto, ou ter uma rotina muito mais assim de sentar para pintar, sentar para fazer certas coisas, porque o Rafinha ainda é pequenininho. E é difícil conciliar isso no dia a dia. É mais difícil, né? Agora tá facilitando. No início era muito difícil. O dividir eu acho que é algo extremamente importante de ensinar. E muito se fala hoje em dia na internet de... eu não vou obrigar meu filho a dividir algo que ele goste. Não, amor, não tô falando pra você fazer isso. Só que a gente tem que ensinar que dividir é importante. Por quê? Dividir não é o dividir o brinquedo. Tudo que eles aprendem no tema de dividir, de se importar com o próximo, de ter compaixão, de saber o momento, aquela criança não tem brinquedo, eu vou emprestar meu brinquedo. Então são vários aprendizados que você ensina somente com o dividir. Então eu acho muito importante esse tema, é algo que eu valorizo muito aqui em casa, essa questão. Óbvio, eles são irmãos, então aqui é obrigado a dividir. Eu ainda falo que não existe meu nessa casa. O que é do Rafael é do Rodrigo, o que é do Rodrigo é do Rafael, o que é meu é do papai é meu. Então, aqui em casa é assim, não, mas esse é meu, eu ganhei. Não, isso não é seu, isso é de todo mundo. E meu também, se eu quiser brincar, tá? E então eu acho isso muito importante. Obviamente que às vezes ele pega o brinquedo... Sim, se ele ganha o brinquedo, eu deixo o momento dele. Então a gente respeita. Sim. Mas, de certa forma, tipo, o Rafael quer brincar, a gente tenta interagir, vamos dividir. Não é que eu também tô falando assim, mas não é que se chegar alguém de fora e falar, não, eu quero o brinquedo que ele acabou de ganhar. Não tô dizendo que eu vou pegar e vou falar, não, Rodrigo, vai lá porque aquele menino não tem brinquedo. Não, ele também tem o momento dele. Mas ensinar o dividir é extremamente importante para uma criança. E eu acho que o mundo está cada vez ficando mais as pessoas estão muito egoístas. É a minha vida, são os meus problemas e eu vou fazer o que eu quero, porque senão depois eu vou ter problemas no futuro. Não, a gente vive numa comunidade, a gente não pode ser egoísta, sim, a gente tem que saber dizer não, sim, a gente tem que saber o momento de certas coisas e ter a sua individualidade como família, como tudo, como pessoa. Mas a gente tem que parar de ser... O mundo está muito egoísta e cada um só olha para o seu lado. Então, eu não quero que os meus filhos sejam assim. E dividir, para mim, é um tema extremamente importante. Não o fato de dividir o brinquedo, mas tudo que engloba no momento da divisão, né? De você se importar com o próximo. O pessoal gosta de olhar para o seu lado, mas na hora de julgar os outros que tá cuidando do filho em casa, que tá deixando isso, tá aquilo, o pessoal gosta, né? A linguinha afiada... Gosto de falar. E é difícil. Mas eu não tô nem aí. Então... É difícil lidar com isso, mas cada um fala o que quer. Tem gente que acha que a criança ir pra escola e ficar... Aqui nos Estados Unidos, lá a criança entra às 7, né? E sai por volta de umas 3 horas. 3 horas, e aí tem que chegar em casa, aí tem que fazer dever, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí tem que fazer atividade, tem que fazer um esporte, tem que fazer isso. E a criança tá tão ali... Que é o padrão. Não existe isso. Você quer fazer, vai fazer. Se não cada um acredite da sua maneira. A gente não concorda com isso. Eu acho que, inclusive, quando as crianças estiverem maiores, eu não queria que eles tivessem tantas atividades, porque eu acho que é importante eles viverem a casa, viver o momento, ir no mercado, a gente estar junto. E o que eu vejo das crianças hoje em dia é que é tanta atividade, é tanta coisa, é escola, é amigo, é festa... A pessoa tá perdida numa vida já de adulto, só que ela tem 10 anos, sei lá, mas 9 quanto anos. a isso, acho que não vai ter problema, porque os dois vão jogar bola, vai ser jogador de futebol, tá tudo certo. Até parece. Então, a gente prioriza muito família, e eu quero ter esse como é que fala? Fundamento, não é fundamento, é... Princípio. Ter isso bem, enraizado, família. Priorizar a família sempre, porque depois no mundo, né, de hoje é amigo, é pagode, é uma vida completamente fora do que a gente acredita ser certo. Não
querendo dizer que seja ruim para um pagode, a gente também já foi, ou que seja ruim ter amigos. Pagode não agrega nada. Mas Não perdeu nada, não. eu acho que família é um negócio muito importante e eu quero que eles valorizem muito isso. Que hoje eu acho que está se perdendo muito. As próprias famílias estão se perdendo muito. Dentro de uma família de 4 pessoas, muita gente não sabe quem é o seu filho, acha que conhece e no fundo não conhece. Então, assim, não é o que eu quero para minha família e a gente tenta fazer algo bem tradicional no sentido de não a família tradicional americana, mas... Barra brasileira. mas ter valores, ter princípios, ter carinho com a família e tudo mais, isso pra mim é extremamente importante. Até porque educar não tem como, não tem uma resposta certa. Ninguém sabe tudo sobre educar. Nem Você vai aprendendo todos os Tô dias. falando isso baseado na gente, na nossa família, nas nossas escolhas, mas não tem um caminhar, livro, né? Caminhar junto e aprendendo com os erros. Eu já errei, vou continuar errando, ele erra, a gente sempre vai estar errando na educação. Ajustar a rota e seguir em frente. Mas uma coisa que eu acho extremamente importante, que eu acho que muita gente não valoriza, é que mãe e pai é uma profissão. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, a gente precisa fazer as coisas com intenção. Porque é muito fácil a gente criar uma criança, eu vou criar como eu fui criado e tipo, é o automático. A gente acorda, vai pra escola, faz isso, faz aquilo, aí chega em casa, faz dever. Mas para você criar uma pessoa com princípios, com valores, família, a gente tem que saber o que está fazendo, você tem que estudar, você tem que ir atrás de informação, porque senão, se eu não tivesse ido atrás de informação, talvez hoje eu seria outra mãe. Mas eu fiz curso de introdução alimentar, fiz curso de educação, fiz curso de nutrição, fiz curso de autismo, tudo para buscar o melhor que eu posso oferecer para os meus filhos, porque eles são o nosso futuro, do mundo, da minha família, de tudo. Então, assim, eu não levo, tipo, deixa, ele vai aprender na vida e não acredito que seja o certo, porque o mundo está muito perdido e a gente precisa dar norte para os nossos filhos, guiar eles, porque eles são o nosso futuro, né? Proteger e preparar eles para o futuro. Eles têm que saber lidar com frustrações, a nossa vida não é numa bolha. Sempre ensino coisas que acontecem de ruim ou de errado, eu uso isso como algo para explicar, isso aqui tá errado e olha o que aconteceu, você não gostaria que fosse com você. E a criança tem que saber lidar com frustração, ela tem que saber o que é um não, ela tem que saber... É muita coisa assim que como pai, às vezes os pais se perdem, estão numa vida corrida de trabalho, disso, daquilo, mas aí o pouquinho tempo que você tem... Poxa, eu vou pegar meu celular, né? Já trabalhei o dia inteiro, já fui pra academia. Tomei esporro de chefe e você vai e pega o celular. Mas tem uma pessoa ali que precisa de você. E não que eu também não pegue meu celular, mas enfim, tem que ter muito cuidado. Então é isso, pessoal. Se vocês acham aí que esse episódio fez vocês refletirem e pensar um pouquinho mais na vida, compartilhe esse vídeo com um amigo que talvez precise ouvir um pouco de verdade aí, né? Não verdade, mas um pouco de informação. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, quero ouvir seus comentários, o que vocês acharam do vídeo, se vocês acham que a gente deve melhorar alguma coisa, a gente está sempre disposto a ouvir e a melhorar. E aprender e melhorar também. Exatamente. Porque a gente aprende todos os dias. Então é isso. É isso. A gente se vê no próximo papo. Você pode seguir, se inscreve aqui no canal, por favor. Se inscreve no canal. Segue a gente no Ativa Instagram. as notificações para você receber aí o aviso quando o próximo episódio sair do nosso papo aqui no sofá. Obrigada. Tchau, Beijo boa nas noite. crianças.